pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor para todos. É motivo de alegria de estar falando para os irmãos neste momento, lendo um pouco da palavra de Deus. E é motivo de tristeza também de estar vendo o rebanho espalhado pela face da terra. Mas que seja cumprida a vontade de Deus. Eu quero deixar para os irmãos a palavra de Deus que está no livro de Número 16, capítulo 1, que tem como tema a rebelião de Coré. E assim diz a palavra: Coré, filho de Zizá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filho de Eliabe, e On, filho de Palete, dos filhos de Rubens. E no 2 diz o seguinte: e se levantaram contra Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipe da congregação, do conselho dos homens de posições. Nós vemos que a história de Moisés é uma história que todos já conhecem, mas que o pessoal, quando lembra de Moisés, lembra da vitória dele com o povo na travessia do Mar Vermelho. Mas Moisés não teve uma vida só de vitória. Ele teve muitos problemas, muita dor de cabeça para vencer os obstáculos que apareceram. Mas quando Deus escolhe, Ele capacita. Ele dá a vitória, Ele dá a saída, Ele dá o escape. E Moisés, certa vez, quando ele foi falar, recebeu a incumbência de Deus para falar com o faraó, para tirar o povo da escravidão e levar para a terra prometida, nós sabemos que faraó se recusou a liberar o povo. Mas Deus tinha um propósito de tirar aquele povo dali da escravidão. E começou a enviar praga. Mandou a primeira. O faraó viu que o negócio estava feio e pediu a Moisés para orar ao seu Deus e tirar aquela praga, que ele ia liberar o povo. Mas quando Moisés saiu, que fez a oração e voltou, o faraó tinha mudado de opinião e não liberou o povo. E veio a segunda praga. Deus mandou a segunda praga. E a mesma história. E assim sucederam 10 vezes que Moisés saiu para pedir a Deus para parar, exterminar aquela praga. E que quando ele voltava, o faraó tinha mudado de ideia e não liberava. Nós vemos aí que o Moisés insistiu e não desistiu, porque ele sabia o propósito de Deus. Quantas vezes ele deve ter se aborrecido, ter ficado triste em ver a situação dele estar pedindo a Deus, Deus está respondendo e o povo, e Faraó não está liberando o povo. Desta forma, Moisés venceu essa primeira etapa, quando Faraó liberou o povo. Mas depois de estar caminhando para a terra prometida, se levanta um homem chamado Coré, reúne mais 3 amigos. Eu imagino que os 4 fossem líderes de pessoas que tivessem uma boa influência, porque de imediato ele conseguiu 250 pessoas para desafiar Moisés. Naquele momento eu imagino que ele teve uma inveja daquilo que Moisés vinha fazendo e tentou alcançar, tomar de repente o lugar de Moisés. Mas Deus, quando escolhe, Ele capacita e Ele não deixa os seus escolhidos ser derrotados. Por isso, quando Moisés soube que Coré tinha
reunido esse povo para desafiá-lo, Moisés se irou. Mas Deus falou com Moisés para que ele deixasse ele seguir e que Deus ia tomar devidas providências, que ia exterminar todo aquele povo. E naquele momento, Moisés se prostrou com seus olhos, com seu rosto em terra e pediu a Deus para que Deus não fizesse aquilo, destruísse toda aquela gente por conta de um que se rebelou, por conta de um que estava torcendo para que aquilo desse errado, para que ele tomasse o lugar de Moisés. E Moisés pediu para falar com Datã, Coré, os três que ali estavam, e eles se recusaram a falar com Moisés. E Moisés fez uma oração pedindo a Deus para que ele fizesse algo diferente. Quando eles estavam, os 250, no templo queimando o incenso, e os três reunidos prestando atenção naquele motivo, porque o desafio deles era que quem Deus respondesse, aquele seria o escolhido por Deus. E estava o Coré com o pessoal queimando incenso e o povo todo observando aquele movimento. De repente Deus chega para Moisés e fala: Moisés, tira o povo dali, que eu vou destruir todos que ali estão. E Moisés pediu para que o povo saísse. E quando o pessoal saiu, Coré, Datã se afastaram um pouco e foram para suas tendas que estavam ali perto, ele e seus familiares. E Deus continuou observando aquele movimento, aquela adoração que eles estavam fazendo, queimando incenso, aquela rebelião contra Moisés e contra Deus. E de repente Moisés teve uma conversa com Deus. Fez a seguinte oração. Ele sempre pedia a Deus para tirar a praga, e dessa vez ele fez uma oração diferente. Ele pediu para que Deus fizesse diferente, que aquele povo não tivesse uma morte normal, como todo ser humano tem, mas que aquele povo tivesse uma morte diferente. E Moisés fez uma oração a Deus pedindo para que se eles tivessem um fim diferente do que um ser humano tem, que é a morte. E ele pediu que, se a terra abrisse a sua boca e tragasse todos ali vivos, seria algo diferente. E quando Moisés teve essa conversa com Deus, fez essa oração, a Bíblia diz que a terra abriu a boca. E ali, todos, Datã, sua família, Coré, Abirão e todos os seus familiares, todos os seus bens foram tragados pela terra. E a palavra diz que eles desceram ali todos os vivos. E eu imagino a cena horrível que foi, todos ali assistindo, vendo a terra abrir a boca e tragar toda aquela gente. E todos ali que estavam fora saíram correndo, com medo, gritando: vamos sair daqui, porque a terra pode nos engolir também. E quando aquele fato aconteceu, os 250 que estavam ali queimando incenso, desceu fogo do céu e queimou todos eles. Todos foram fulminados diante dos olhos daqueles que estavam ali assistindo aquela triste cena. Mas quando isso aconteceu,
todos saíram dali e num certo momento, no dia seguinte, uma semana depois, eu não sei o tempo, aqueles que ficaram se queixaram com Moisés, alegando que Moisés tinha matado pessoas, eu imagino que até parentes, amigos, que ali era todo praticamente uma família, e reclamando com Moisés por que Moisés tinha matado aquela gente toda. Mas quando Moisés quis falar alguma coisa com ele, veio uma grande doença e começou a matar aquela gente. E a Bíblia diz que Moisés pediu a Arão para ir fazer sacrifício, para que Deus tirasse mais uma vez aquela enfermidade que estavam assolando todo aquele pessoal. E Arão fez a oração e a morte foi cessada. E muitos morreram ali. A Bíblia diz que foi 14.000 e qualquer coisa, mais os 250 que tinham sido consumidos pelo fogo. Nós chegamos à seguinte conclusão: rebelião não traz nada de benefício, só traz prejuízo. Sabemos que Deus, quando escolhe um para rebanhar o seu rebanho, Ele capacita, Ele dá sabedoria, Ele dá unção. E por isso, a minha palavra neste momento é que todos obedeçam aos seus pastores, obedeçam aos seus líderes, para que não venham a padecer o castigo de Deus, porque rebelião não traz solução, rebelião só traz decepção e até a morte, como foi no passado com aquele pessoal. Deixo essa palavra para os irmãos, que todos tenham um bom dia, que todos recebam no seu coração e medite nesta palavra. Que o Senhor possa abençoar cada família, Pai, cada ovelha que está espalhada aí fora do rebanho, Pai. E a minha oração é que nenhuma delas venha se perder, Pai. Sabemos que a tristeza dos pastores em estar vendo o seu rebanho espalhado é real o que está acontecendo. Mas sabemos que a vontade é de Deus e que tudo tem o tempo, que tudo é no tempo dele. Por isso, eu encerro essa palavra pedindo que cada um medite nesta palavra e que possa realmente estar ansioso, esperançoso para voltar à casa do Pai, a voltar ao nosso aprisco junto com nossos pastores, para nos alimentar, nos saciar, nos beber da água viva, que é a palavra de Deus. Deixo para os irmãos o versículo de Isaías 43:13, que diz: ainda antes que houvesse dia, eu já existia, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus. Não se desespere, espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra